Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula de português? Olha só, a gente vai estar estudando aqui todos os campos de atuação. Campo artístico literário e campo da vida cotidiana, certo? A gente vai trabalhar análise linguística e semiótica e ortografização. Nosso objeto do conhecimento é a forma de composição dos textos, né? Planejamento do texto, progressão temática, paragrafação. Então, a gente vai trabalhar a ideia de parágrafos, certo? Depois, os conteúdos relacionados, a gente vai ler e construir textos narrativos e a gente vai trabalhar elementos e partes da narrativa. Gênero textual notícia. A gente trabalha aí todo dia com notícias, né, no celular. Olha, caro estudante, nesta semana você vai ler e compreender o gênero textual notícia. Ela relata fatos cotidianos para nos manter sempre bem informados e terá também a oportunidade de demonstrar sua criatividade ao produzir um texto a partir da observação de uma imagem. Olha que legal! Vocês vão observar uma imagem e produzir um texto, tá? Recapitulando, é porque a gente já, em algum momento, já viu esse gênero textual, né? Então, vamos lá. A notícia é um gênero textual jornalístico e não literário. Olha, isso aqui é importante, ó, é jornalístico, ela não é literário, tá? Que está presente em nosso dia a dia, sendo encontrada principalmente nos meios de comunicação. Trata-se, portanto, de um texto informativo sobre um tema atual ou algum acontecimento real. Ela é veiculada pelos principais meios de comunicação: jornais, revistas, meios televisivos, rádio, internet, dentre outros, certo? Por esse motivo, as notícias possuem teor informativo, então elas informam sobre algum acontecimento, tá? Ela pode ser descritiva ou narrativa e narrativa ao mesmo tempo. Então, ela pode ser, ela descreve e ela narra, certo? Então, ela apresenta tempo, espaço e personagens envolvidas, né? Se eu fosse fazer uma notícia sobre como funciona uma produção de uma aula online, né? Qual é o tempo que eu vou estar usando? Né? Nesse momento, eu estou usando o meu tempo para gravar a aula para vocês. Qual é o espaço que eu estou usando? O espaço é a minha casa, pois eu estou trabalhando em home office. E quem são os personagens envolvidos? Nesse caso, sou eu, né? Depois, olha só, ele sugere aqui que para a gente saber mais, a gente pode assistir, se pudermos, um vídeo gênero textual notícia que está disponível nesse endereço. No dia da nossa aula, né, vai estar lá no grupo do WhatsApp o link para esse vídeo, certo? Olha só, as atividades. Vocês vão ler a notícia a seguir e responder as questões propostas a partir de sua leitura, tá? Ó, crianças surdas recebem a ajuda de cães-guia na Grã-Bretanha. Então, a notícia vai ser sobre criança surda. O que é surdo? É quando não ouve, tá? Uma instituição de caridade britânica iniciou um projeto piloto para fornecer cães-guia para crianças com problemas de audição.
No último ano, a instituição Cães Guias para Surdos deu 12 destes cães para crianças. Uma delas foi James, sobrenome mais difícil de pronunciar, olha lá. Como que a gente vai pronunciar? É Chung. Um menino de 11 anos com dificuldades de audição. O cão de James é o labrador Kurt, que o alerta quando ele precisa acordar de manhã, quando sua mãe o chama e em situações de perigo, como quando um alarme de incêndio dispara. Kurt foi treinado para responder a certos sons e ordens. Segundo a família de James, seu comportamento mudou após a chegada do animal. Ele está mais independente e confiante, desenvolveu um ótimo relacionamento com o cão. Qual é o título da notícia? Então, vocês vão, copiar o título da notícia, certo? Depois, em qual ilha é localizada a instituição Cães Guia para Surdos? Sempre vocês têm que voltar no texto, tá? E aí a gente vai ter que fazer uma segunda leitura, concorda? Porque eu não consegui lembrar onde que tá essa informação, né? Então, vamos lá, ó. Ele pergunta, é bem específica a pergunta dele, ó. Em qual ilha é localizada a instituição? Então, vamos ver aqui. Em qual ilha? Olha só. Vocês conseguiram encontrar ou ainda não? Grã-Bretanha é uma ilha, né? Isso mesmo. A Grã-Bretanha é uma ilha. Então, vocês vão responder a instituição Cães Guias para Surdos é encontrada, é localizada na Grã-Bretanha, tá? Grã-Bretanha. Depois, quais benefícios o cão labrador trouxe para o menino James? Ele está mais independente e confiante, desenvolveu um ótimo relacionamento com o cão. Depois aqui, ó, assinale com um X a resposta correta. O texto foi publicado em uma revista, em um livro, na internet ou em um jornal impresso? Foi na internet, né? Porque aqui, ó, disponível no site da BBC, tá? A finalidade de uma notícia é divertir o leitor, informar, instruir ou receitar. Vocês vão estar respondendo aí conforme o conhecimento de mundo e escolar que vocês já têm, tá? Agora, a nossa atividade fala o seguinte, ó. Vamos fazer produção textual a partir da observação de uma imagem? Observe atentamente a imagem abaixo e pense nas seguintes questões antes de escrever sua história. Como está o dia? Aí vocês vão colocar em um dia chuvoso, Joãozinho está numa escada da sua casa ou da sua avó, depende da criatividade de vocês. Ele está... Que jeito que ele está? Ele está com as mãos nos ouvidos, né? Apoiando os cotovelos nas pernas, né? E
Ele deve estar triste porque começou a chuva e ele não pôde jogar futebol. Será que é isso que ele está pensando? Então, aí vocês vão estar fazendo esse texto pra gente, né? De acordo com a percepção de mundo de vocês, tá bom? Da foto. Espero que vocês escrevam. Aí, ó, pelo menos tem que ter 6 frases, né? Porque, olha só, temos 6 perguntas, ó. Tá vendo? Então, temos que ter 6 frases, pelo menos, no nosso texto, tá? Ó, escreva sua história em uma folha de caderno. Se vocês escreverem no caderno, como a gente tem aula à distância, a Damares não vai conseguir ler e eu gostaria de ler, né? Então, o que vocês podem fazer? Numa parte da nossa apostila que tiver uma parte em branco, aí vocês colocam atividade da página 15. Olha aqui, o número da nossa página é 15, tá vendo? E aí a Damares vai ler, né? Não se esqueçam também de que pode usar os espaços em branco da nossa apostila para fazer o cabeçalho, tá certo? Olha só que bacana! Agora revise sua produção, refletindo sobre. Olha que interessante! Aqui é matemática, né? Na página 17. E aqui vocês vão colocar, ó, você vai revisar sua produção de texto refletindo sobre. A história tem um título? Você colocou título? Se sim, coloca sim, né? Você contou fatos interessantes sobre o que você observou? Sim, eu acredito que vocês vão ter sim para todas as respostas, porque vocês são espertos, né? As frases estão completas e claras? Eu acredito que sim, né? Você usou letra maiúscula no começo da frase? Se não usou, é só ir lá e colocar e marcar o sim. Usou o ponto final? Coloca sim. Fez uso dos parágrafos? Sim. Porque é importante deixar o espacinho no texto, né? É só a gente imitar um texto que a gente leu. Vamos observar aqui? Igual aqui, ó. Aqui ele sinaliza o parágrafo pulando uma linha, certo? E aí, no caso de vocês, vocês podem deixar um espacinho aqui, ó. Pode medir assim, ó, 1 dedinho, 2 dedinhos, sabe? No caderno, quer dizer, na página que vocês forem escrever, né? Aqui, vamos lá. Depois, a letra está legível e as palavras escritas corretamente? Sim, porque vocês são espertos, inteligentes e vão até no Google para, se não sabe escrever uma palavra, para poder pesquisar como escreve palavra corretamente, não é? Por exemplo, se eu tenho dúvida e como escreve a palavra chuveiro, então eu vou lá no Google e escrevo, e falo, né? Ou falo ou escrevo. Como escrevo a palavra chuveiro corretamente? Aí o Google vai contar para vocês, né? Como a gente está na era da tecnologia, na era da informação, a gente pode usar e abusar da tecnologia, né? Então, assim, a gente sabe que quando as palavras são escritas corretamente, a gente não gera ruído de comunicação, tá? Quando uma palavra, a gente pega uma frase escrita com muito erro, então isso gera ruído de comunicação entre o leitor e quem produziu o texto. Ou seja, gera ruído de comunicação entre a professora e o aluno, né? Então, assim, o quanto mais a gente consegue escrever uma letra que a professora consegue ler corretamente, que a mamãe e o papai conseguem ler corretamente, pensa, um dia vocês vão precisar escrever bilhete para a mamãe e para o papai, ou para a vovó, para o vovô, enfim, ou para o amigo, e aí o que acontece? Se o texto não estiver escrito com as palavras conforme corretas, conforme o padrão que existe, né, que foi acordado para a língua portuguesa, o que vai acontecer? A gente vai gerar ruído da comunicação. O meu leitor, ele pode não interpretar corretamente aquele texto, aquele bilhete,
né? Então, por isso que a gente tem que ter essa preocupação de escrever as palavras corretamente e também de fazer letra que o outro consegue ler, né? Eu não posso o tempo todo ficar decifrando letras que não foram colocadas adequadamente, ou enfim, que palavras não foram escritas de forma correta, né? Então vamos usar e abusar aí do nosso amigo Google, né? Olha só, por hoje, crianças, é só, tá? Aqui eu tenho um espaço, ó, que dá para vocês escrever o texto, viu? Esse textinho vocês podem fazer ele aqui, ó. Sei que vai fazer a atividade com muito empenho, pois a força de vontade é o leme que conduz a nossa vida e nos faz navegar em busca de nossos sonhos. Olha que legal, né? Essa frase, leme. Vamos ver o significado de leme? Coloca no professor Google. Olha que interessante, ó, quando eu coloquei a palavrinha Leme, apareceu aqui, ó, que é um município em São Paulo. Leme do Prado é um município em Minas Gerais. Existe a Leme Engenharia, tem o Leme, um bairro no Rio de Janeiro, e tem o Leme de Navio, e tem o Iêmen, que é um país no Oriente Médio, e tem Leme significado. O que a gente está procurando é leme significado, né? Ó, leme é um substantivo masculino. Na Marinha, ele significa uma peça plana localizada na parte submersa da polpa de uma embarcação que gira em um eixo e determina a direção em que aponta a proa. Olha que interessante, né? Para onde ele está, essa peça, é que nós vamos ir, certo? Se tá para a direita, vai para a direita, se tá para a esquerda, vai para a esquerda. Na aeronáutica, é uma peça existente na cauda do avião que regula a direção do aparelho. Então, a gente pode ver que tem a ver com a direção que vai ou o barco, né, o navio, ou o avião, certo? Então, é isso, crianças. Aqui a gente tem semelhante, ó, direção, administração, comando, condução, diretoria, gerência, gestão, né? Que são coisas tudo relacionada ao sentido da coisa, né? A gente sempre quer igual aqui a frase da apostila fala, ó. Sei que vai fazer as atividades com muito empenho com muita dedicação, né? Pois a força de vontade é o leme que conduz a nossa vida. Então, olha lá, o leme conduz a nossa vida e nos faz navegar em busca de nossos sonhos, né? O que vocês sonham, não é? O que vocês querem ser quando crescer? Vocês vão ter a mesma profissão que o papai, a mesma profissão que a mamãe, ou vai preferir a profissão que a vovó tinha ou que o vovô tinha, né? São essas questões que a gente precisa de refletir, tá certo? Então, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau!